Olá, caros alunos. Certa ocasião, falando sobre o filósofo Thomas Kuhn, eu falava de uma característica da ciência de, em determinados momentos, ela estar apoiada num determinado paradigma e, em seguida, estar apoiada em outro paradigma. Ou seja, há uma quebra do paradigma anterior, uma ruptura, né, e um novo paradigma surge. Paradigma, em sua definição, seria aquele conjunto de normas, tradições, dentro das quais a ciência vai se mover durante um determinado período e num certo contexto cultural. Só para a gente dinamizar um pouco, vamos fazer aqui um pequeno exercício só para a gente ver a possibilidade que a gente tem de enxergar o mundo, enxergar as coisas de diferentes pontos de vista. É a partir de um ponto de vista de um determinado ponto, ou seja, cada ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Tente ver se consegue descobrir se a escada foi colocada na parte interna ou externa do prédio. Essas colunas da imagem são cilíndricas ou prismáticas. O que você vê nesta figura? Uma árvore ou 10 faces? E nesta? Você consegue ver uma paisagem com uma mulher? Ou o rosto de um homem? Você consegue identificar além da paisagem de uma Índia, alguns animais como um cavalo, um macaco e um lobo. Para finalizar, tente ligar os 9 pontos com 4 retas e sem tirar a caneta do papel. Que tal olharmos novamente a questão e pensarmos no paradigma da questão e não no nosso paradigma? Voilá! Como vocês puderam observar ao ver essas imagens que foram apresentadas, existem várias maneiras de a gente olhar para o mundo. Então, é preciso a gente ter cuidado ao olhar para esse mesmo mundo a partir de um ponto de vista, sem refletir sobre os diversos pontos de vista. Por que eu estou falando isso? Olha, a própria antropologia, enquanto ciência, em muitas ocasiões, ela fez a mesma coisa. Como nós sabemos, a antropologia, o estudo do ser humano, né, logia, estudo, antropo-homem, né, ela vai englobar o quê? As origens, a evolução, o desenvolvimento físico, material, cultural, a fisiologia, a psicologia, as características raciais, costumes sociais, crenças e etc. O problema é que esse estudo, como também ele está num contexto paradigmático, ele também pode trazer alguns problemas que vão sendo vistos posteriormente. Por exemplo, a antropologia, que surgiu logo no início, ela vai surgir como uma tentativa de criar teorias científicas para justificar a exploração dos povos fora da Europa pelos povos europeus, como foi no caso do Brasil. Nessa perspectiva, os brancos europeus eram vistos como superiores, que eram seguidos pelos asiáticos, pelos índios, pelos africanos, e, para piorar a situação, sempre menos desenvolvidos, né? Nessa ideia de evolucionismo, né? Como o darwinismo social ou evolucionismo social, porque eles se apropriaram de uma teoria de Charles Darwin, que era aplicada a outro campo, e trouxeram para o campo sociológico. Essa visão é uma visão etnocêntrica, porque ela estabelece uma ideia de hierarquia cultural, só para a gente não ficar preso aqui na ideia de discriminação racial, que aliás, é importante a gente ressaltar que noção de raça já está em desuso no campo da antropologia e da sociologia, porque essa noção, ela pretendia, quando surgiu, assumir a tese de que existe uma espécie humana classificada por diferentes raças hierarquizadas, de modo que algumas fossem superiores a outras. Mas eu falei dessa visão etnocêntrica sem ter explicado, por exemplo, o que é o etnocentrismo. Isso porque o conceito acaba sendo deduzido exatamente dessa abordagem. Etimologicamente, a palavra etnocentrismo, ela contém os radicais. Etno seria derivado de etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes, né? E centrismo, que seria a ideia de centro, colocar no centro. Então, a visão etnocêntrica é a daquele indivíduo que vê o mundo com base na sua própria cultura e vai desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Basicamente é isso. Por isso, o etnocentrismo é uma forma de enxergar a outra etnia e suas derivações como cultura, hábitos, religião, idioma, formas de vida em geral, de uma forma bem preconceituosa, né?
Então, com base na nosso próprio conceito de etnia. A visão etnocêntrica de mundo, ela não permite a quem está observando a cultura do outro reconhecer a cultura do diferente, né? Faz com que ele estabeleça a sua própria cultura como ponto de partida, referência, tanto para quantificar, qualificar, fazer juízos de valores em relação a outra cultura. Então, o observador etnocêntrico, ele se vê como superior aos demais em aspectos culturais, religiosos, étnico-raciais. Mas eu disse no início que a antropologia, ela como ciência, vai sofrer essa quebra de paradigma. E aos poucos nós vamos sendo convidados a reconhecer a cultura do outro. E esse movimento ficou conhecido como relativismo cultural. O que seria relativismo cultural? Relativismo cultural seria o respeito à diversidade cultural, que vai destruindo qualquer noção de hierarquia cultural e trazendo à tona a ideia de um relativismo, ou seja, de que existem aspectos diferentes de uma cultura que devem ser observados, respeitando a identidade daquela cultura específica e não partindo de um ponto de vista da nossa própria cultura. Essa noção de relativismo cultural, ela é necessária para a gente estabelecer um estudo mais sério e preciso sobre as diferentes culturas. Mas a gente tem que ter cautela quanto ao seu uso. Por quê? Como vocês já viram aqui em alguns vídeos, o relativismo sozinho, ele é um problema, não é? Lembra-se quando eu falava, por exemplo, do relativismo dos sofistas? E se a gente falasse que tudo é relativo e a própria noção de tudo é relativo seria relativizada, né? Como a gente pode falar disso? Como a gente poderia formular um conhecimento sobre algo se tudo é relativo, se tudo é tomado do ponto de vista relativo? Além disso, o relativismo cultural exagerado, ele pode ocasionar uma normalização de comportamentos e hábitos culturais que são desumanos. Ou seja, o relativismo cultural ele deve ser visto como uma espécie de inclusão dos valores humanos e não o contrário, a exclusão dos valores humanos. Se existe uma prática bárbara que é praticada por qualquer nação do mundo, ela deve ser combatida e jamais vista como normal. Ah não, pertence àquela cultura, então a gente tem que aceitar. Não é bem isso não. Só para citar um exemplo, muita gente se estranha com a prática religiosa judaica da circuncisão. Beleza, mas ela hoje é vista não apenas como uma prática aceitável do ponto de vista humano, como até aconselhada em alguns pontos de vista médicos, Então, a gente pode aceitar isso como algo inerente àquela cultura, uma prática aceitável, que não desumaniza o ser humano, Mas, por outro lado, nós temos o exemplo da Somália, onde habitantes de tribos locais praticavam ou praticam a extirpação do clitóris das meninas. Isso, a gente sabe, vai trazer vários danos irreparáveis à saúde dessas crianças, dessas meninas. Essa prática ela foi denunciada e condenada pela ONU, e é um exemplo de que nem sempre um hábito cultural pode ser relativizado em nome da recusa ao etnocentrismo. Isso se expande aos mais variados exemplos, como se a gente, olhando de fora, a gente não pudesse questionar, por exemplo, a Alemanha com o nazismo e a gente reconhecesse isso só apenas um fato histórico ligado à cultura daquele país. Enfim, quando a gente fala em relativismo cultural, nós somos convidados a uma perspectiva antropológica inclusiva, reconhecendo o caráter singular de cada cultura. E a adoção desse ponto de vista ela é fundamental para que a gente evite comparações de cunho hierarquizante dos costumes e práticas, das crenças dos povos distintos. Não obstante, a gente jamais possa ser permissivo com grandes desrespeitos aos direitos humanos. Então, gente, 8 nem 80, Então, por exemplo, se eu tenho uma prática que é aceitável, que é humana, que não pode ser condenável, do ponto de vista humano, eu tenho que reconhecer a cultura do outro, aquilo que faz parte da cultura do outro. Mas se existe uma prática que é desumana, eu tenho sim que me opor a essa prática, mesmo que seja algo ligado a uma determinada cultura. Não tem uma visão inocente, não. Toma cuidado com isso. Lógico que é problemático, As pessoas elas vão o tempo inteiro querer justificar suas atitudes com relação à cultura do outro. Então a gente tem que até a um certo ponto refletir bastante para ver se a gente está introduzindo, intrometendo, interferindo na cultura do outro ou se realmente a gente está trazendo uma humanização dessa cultura. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.